nós queremos um bom dia dele, né, Marquinhos? Professor Rafael, que já está aqui em nossos estúdios em mais uma manhã. Novo visual. Novo visual. Bom dia, professor. Vamos Bom dia. deixar em off essa parte. Tá, ninguém vai ver. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, bom dia a todos que nos acompanham aí. Uma excelente quarta-feira para todos. Quartou já. Quartou, metade da semana. Hoje, pelo que se espera, não teremos chuva, mas a temperatura nos próximos dias deve se elevar, viu, professor? Então, dá para aproveitar esse início de férias aí, sua, tá? Tá chegando, ainda não tô lá 100%, tá carregando, né? Loading lá, mas já dá pra descansar um pouquinho mais aí. E falando nisso, vamos trazer um assunto pertinente. Exatamente, ia falar do que teremos hoje, já que estamos terminando o ano eletivo, né? O ano escolar. Exatamente sobre isso. Pandemia, todo o trajeto que está ocorrendo no meio educacional, podemos dizer assim. Sim. Então acho que hoje o tema é bem interessante, né? Pertinente. Muito pertinente. Por quê, gente? Porque não fica só dentro dos muros da escola. Todo mundo tem a sensação, isso é coisa de escola, problema de professor, problema de diretor, problema de quem faz isso, para quem acontece isso. Mas não, isso reflete em toda a sociedade, tá? E isso também reflete para cada um que estão nos acompanhando aí, cada um que está nos acompanhando aí, tá? Começar agradecendo aí meu querido irmãozão chamado João que deu essa ideia para mim aqui, tava conversando com ele no final de semana, ele falou, traz um assunto interessante para nós aí, reflete na sociedade. Ele é empresário, ele falou, tem tudo a ver comigo aqui também e tal. Então, João, meu irmãozão, um abraço, obrigado pela ideia, viu? Qual é o tema, então? A consequência da evasão escolar para a sociedade, né? O que é evasão escolar? Evasão escolar é quando um aluno, um estudante, uma estudante, abandona a escola. Deixa de frequentar a escola por N motivos. Pode ser em fevereiro, março, abril, final do ano. E por que eu trago isso? Agora a gente está no final do ano letivo, você está terminando os trabalhos ali, você está fazendo o fechamento, e aí você vê que muitos estudantes pararam de estudar. Pararam de estudar, N motivos. É óbvio que a gente está falando numa dinâmica, numa estatística, numa dimensão esmagadoramente maior nas escolas públicas, que é também onde mais se tem estudantes no Brasil hoje também, né? A nível nacional, a gente tem isso. Capivari tem isso. Eu presencio isso, sempre presenciei todo ano, desde aí, meus 15 anos como professor, sempre tivemos esse problema. E isso já está refletindo, sempre refletiu, vai refletir na sociedade. Por mais que você que está nos acompanhando aí não tenha nenhuma ligação com escola, vai refletir na sua vida também. E a gente vai ver exatamente isso aí agora, tá? Você trouxe a questão da pandemia e realmente a pandemia atenuou algo que já acontecia. No meio escolar teve muito isso. Problemas que já existiam e a pandemia aumentou eles, potencializou eles, escancarou ainda mais. Vamos dizer, aquele vulcão que estava quietinho antes da pandemia entrou em erupção. Exatamente, a pandemia incentivou ainda mais, tá? Algumas pesquisas que a gente tem aí, dentro do ambiente escolar a gente tem várias formas de tentar monitorar, isso não é 100%, por isso que eu falo tentar monitorar. A questão de matrículas, o perfil do estudante, o perfil da família e assim vai, né? Então vai caindo, né? Desde 2018 para cá já tem um declínio de 3% de matrículas aí. Só 3%? Vamos colocar em milhões de estudantes no Brasil. Já é algo relevante, bastante aí. E nós temos aí atualmente, de acordo com o próprio IBGE, 4 em cada 10 estudantes. Quem é bom de matemática, 4 em cada 10 estudantes, daria quantos por cento aí? 40. 40%, tá? Com 19 anos de idade, não terminaram o ensino médio ainda. Então 40%, ou numa outra visão, quase a metade, né? Então quase metade dos estudantes aí com quase 19 anos de idade não terminaram o ensino médio a nível nacional. É bastante, tá?
Aqui você inclui pessoas que realmente abandonaram a escola, que repetiram de ano, que abandonaram, mas voltaram, porque a idade padrão para você terminar o ensino médio é com 17 anos. E aqui já está com 19. Então pode ter repetido, saído, voltado e assim vai, tá? Mas são números alarmantes aí que o próprio IBGE traz para nós. A maior parte da população a gente vai colocar aí da etnia afrodescendente, negra, né? E acredita-se que até 2024 você vai ter 11% dos estudantes que não ainda concluíram o ensino médio. E para 2030 a projeção, de acordo com o PNAD, o próprio IBGE, é de 8%. Está caindo, ainda bem, mas é muito, tá? A maior parte dos estudantes que não estão concluindo o ensino básico, a educação básica, que é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, a maior parte está exatamente no ensino médio. Até os 14 anos de idade aí, você tem pouca evasão. Pouquíssima evasão até os 14 anos. A partir dos 14, 15, 16, 17, essa evasão aumenta muito, tá? E aí nós estamos colocando ainda educação básica. Não estamos colocando ainda educação profissionalizante, graduação, curso técnico, que também é muito maior. Muito bem, então você tem aí uma grande quantidade de jovens, está diminuindo com o passar do tempo, a pandemia bagunçou ainda mais, e essa grande quantidade de jovens não está conseguindo terminar o ensino básico. Nossa, professor, mas o que tem a ver essa evasão escolar com o futuro do país, com empresas, com comércios? Vamos lá. Qual que é a ligação, né? Muitas pessoas podem estarem perguntando sobre isso. O professor está falando de evasão escolar, mas por que vai afetar lá na frente, no futuro, né? O que eu tenho a ver com isso, não é? Exatamente. Antes eu vou falar a causa, porque exatamente a causa reflete na consequência que tem a ver com as pessoas. A grande causa das pessoas se evadirem das escolas a maior parte dos motivos da causa está na vida particular dela, dentro de casa, na sua vida pessoal. Então são pessoas que precisam abandonar escolas para dedicar-se à vida dela fora dos muros da escola. Então pessoas que precisam trabalhar, pessoas que estão com problemas familiares, pessoa que a vida traçou outra rota, que ela não consegue compartilhar o período de estudo com o período em casa, pessoas que têm que cuidar da família muito cedo, pessoas aí que são obrigadas a construir uma família muito cedo, tá? Mas a maior parte dos motivos é porque a pessoa precisa trabalhar, certo? E olha que interessante, a pessoa ela precisa trabalhar, ela sai da escola para dar conta do trabalho, e isso coloca ela numa questão de vulnerabilidade com o próprio trabalho dela. Então, forma-se um ciclo. Preciso sair da escola para trabalhar, só que, ao mesmo tempo, isso não me vai dar condições ou vai atrapalhar um pouco condições de ter uma profissão ou uma graduação ou um ensino profissionalizante e coloca a pessoa numa vulnerabilidade dentro do mercado de trabalho. Ou seja, uma pessoa que abandona a escola com 16, 17 anos, ela vai ocupar cargos, funções no mercado de trabalho vulneráveis e muito ali em risco, por exemplo, numa crise econômica num país, por exemplo, serem demitidas. Porque a gente sabe que numa crise vem de baixo ali a questões de cargos, né? Uhum. E aí ela está desempregada. E ela está sem uma graduação, sem uma formação básica, ela não consegue achar um emprego ali, tá? E até o ensino fundamental é importante, porque se a pessoa de repente amanhã depois quer fazer um curso técnico, né? Ele acaba, se não completou o ensino fundamental, acaba sem condição de poder estar fazendo, não é verdade? Aí ela fica naquela situação, precisa arranjar um emprego, precisa ter um curso técnico, mais simples que for, mas eu não consigo fazer o curso para ter uma profissão para voltar no mercado de trabalho. E aí você tem o que, por exemplo, um atraso, entre aspas. Precisa voltar para a escola, concluir lá, né? Você tem programas chamado EJA, o antigo supletivo, né? Chamado de supletivo, onde você termina rapidamente para depois ingressar em outros estudos aí. Então, o primeiro motivo, aliás, a primeira consequência é essa vulnerabilidade da própria pessoa que sai da escola muito cedo. Ela fica à mercê do mercado de trabalho, ela fica à mercê de demissões e de não conseguir também cargos
melhores para a própria vida, né? E isso porque ela foi obrigada a fazer também, ela foi obrigada a sair da escola, então impulsiona ela, tá? É claro que nós estamos falando aí de pessoas de condições sociais, econômicas, poder aquisitivo muito baixo também, que, entre aspas, não tem o luxo da família bancar até os 17 anos estudando, entre aspas, só estudando, né? Ou estudando e fazendo um curso à tarde, ou estudando, se preparando de uma outra forma ali, né? Isso atrapalha em várias coisas aí, então, vamos lá. Ela não consegue, então, uma renda, um poder aquisitivo muito grande por isso. Ela não consegue atender às suas necessidades básicas por conta disso. Ela não consegue ter planos de saúde mais eficientes por conta disso. A questão de moradia, ela não consegue morar em lugar mais salutar por conta disso. Vai acabar morando em lugar onde a condição social proporciona, ou o poder aquisitivo proporciona ou não uma moradia em lugares mais adequados, né? Isso interfere na saúde, questões sanitárias e assim por diante. Isso é uma pesquisa rápida da pessoa que precisou sair da escola para ganhar a vida, né? É claro que uma pequena minoria consegue, uma pequena minoria se lança no mercado de trabalho, dá seus pulos ou faz seus corre aí e consegue superar na vida, né? Meus avós foram assim, há 50 anos atrás, né? Hoje é mais difícil, mas também é possível, claro. Mas isso não pode ser glamourizado como algo como todo mundo seguir. Padrões para se seguir. Abandona a escola e vai superar a sua vida. Pode. Acredito que até mesmo para aquelas pessoas que, com o passar dos anos, a experiência de vida, acaba caindo a ficha dela, né? E a própria sociedade começa a cobrar um certo comportamento diferente daquela que ela teve até determinado momento. Então, abraçando essa sua fala, Marquinhos, hoje as empresas, até para o cargo de ajudante geral, já solicita o ensino médio completo ou até mesmo um curso técnico. Exatamente. Exatamente. Vamos mergulhar ainda nos problemas agora, então, para valer. Então vamos lá. Consequências para o estudante, então, né? Então ele vai ter o despreparo profissional, um simples cargo, ele não vai conseguir. Ele vai ter dificuldade de se colocar em mercado de trabalho. Ele vai ter taxas negativas de rendimento escolar. Ele pode, né, desenvolver aí a redução da sua autoestima, possíveis sinais de depressão, doenças, problemas com doenças aí causados aí por essa condição de moradia, por essa condição também de informações, de precauções, prevenções e assim por diante, tá? E um ponto agravante aqui também, que é a desigualdade social. Então o que isso tem a ver comigo? Vamos lá, desigualdade social. Como assim, né? Desigualdade social implica o quê? Violência. E quem não consegue se colocar no mercado de trabalho? Uma das alternativas pode ser a violência. Quer dizer que todo mundo, né, gente? Deixar bem claro aqui que não estou dizendo que todo mundo desempregado, sem um rendimento, sem uma formação escolar básica, vai para o lado da violência, hein? Longe disso. Mas a probabilidade, ela existe, né? Existe essa probabilidade. Existe essa opção. Ah, então eu posso ser assaltado na rua por alguém que precisou sair da escola muito cedo, não consegue se colocar no mercado de trabalho e tenta a violência como forma de conseguir um alimento. Sim, também. Ah, então tem a ver com a gente? Tem. Lembrando mais uma vez, todo mundo faz isso? Não. Deixar bem claro isso aí, tá? Então ela afeta, processos sociais, econômicos, políticos também. A gente vai chegar na questão política ainda lá, tá? Então você tem ali essa desigualdade social, você tem ali 1, 2, 3 milhares, milhões de pessoas que vão ter ali então dificuldades de se restabelecer no mercado de trabalho e, de acordo com o que eu acabei de falar aqui, dificuldade para sobreviver. Dificuldade para sobreviver. Vale lembrar que o tempo não espera. Essas pessoas daqui a pouco estão com 20, 30 anos, essas pessoas aí, elas podem casar-se, essas pessoas elas podem lá ter seus filhos, elas têm que alimentar, elas têm que produzir, elas têm que alimentar uma família. Da mesma forma, alguns vão para o lado empreendedorismo. Alguns procuram aí cursos oferecidos aí politicamente aí nas prefeituras, órgãos aí auxiliares, consegue seguir uma vida por esse lado, mas a gente não tem 100%, né?
Então você tem ali o aumento da desigualdade social, o aumento de pessoas que vão daí buscar moradias em condições insalubres, você tem a violência, você tem daí uma coisa interessante, o empresário, a empresa, oferecendo a vaga de emprego e não consegue cumprir, ocupar. Porque a pessoa não tem esse preparo técnico mínimo para ocupar. O empregado ele tem que fazer o quê? Desculpa, o patrão ele tem que fazer o quê? Arriscar daí. E não dá para confiar a esse ponto, não é? Estamos pensando em Capivari, ainda é uma população pequena, mas cidades maiores, como é que você vai confiar numa pessoa que vem do outro lado da cidade, por exemplo? De uma zona sul, de uma zona norte aí, não é? Então, dá esse problema, o empreendedor ele fica com desfalque na empresa, né? Então você tem o problema social, você tem o problema ali econômico, você tem o empreendedor que não consegue contratar, não é? E aí você tem também os programas sociais, que isso interfere até mesmo nos programas sociais governamentais, né? Olha que interessante, aqueles que ficam fora do sistema educacional podem fazer parte de grupos de desempregados e socialmente excluídos. Muito bem. Então, além de correr o risco, né, de aumentar a probabilidade de ir para a criminalidade, de ir para a violência, aumenta a preocupação governamental em programas assistenciais. É claro que vocês podem pensar assim, mas o que o governo tem a ver com isso? Que culpa o governo tem se a pessoa saiu da escola, se a pessoa precisou sair da escola, ou se a pessoa quis sair da escola muito cedo, não é? Na verdade, por mais que ela não tenha terminado os estudos, ela é um cidadão, ela é uma cidadão brasileiro, uma cidadã brasileira, né? Ela tem que ter os seus direitos básicos garantidos pela Constituição. Então os programas assistenciais, eles também vão abraçar muita gente que precisou sair da escola. Todo tipo de programa assistencial que a gente pode ter aí. Baixei uns dados aqui, ó, mais recente, tá? As despesas com o Programa Social do Auxílio Brasil podem chegar a 90 bilhões em 2023. Tá uma discussão, né? A PEC dos gastos aí, aumentar, não aumentar, tirar do teto. Fura teto, não fura teto. 90 bilhões. É claro que desses 90 bilhões que o governo pretende gastar com programas assistenciais para a pessoa ter o mínimo para alimentação, né? O mínimo para sobreviver. Não estamos falando aqui de viajar igual você vai viajar para a Europa daqui a Bangladesh. pouco. Bangladesh. Não, estamos falando sobreviver. Sobreviver. Bangladesh, hein? Onde que fica isso aí? Nossa Hein, Tony? É até difícil falar o lugar que ele vai viajar. No mapa depois. Não estamos falando de viagem, de luxo, estamos falando de sobrevivência. Então esses 90 bilhões que o governo pretende utilizar ano que vem é para todo mundo que fugiu da escola? É, claro que não. Mas é um percentual a mais, né? Nisso aí. Você tem também, ó, atualmente, pegando lá do Ministério da Cidadania, peguei o site lá, 21, quase 22 milhões de famílias vão receber o Auxílio Brasil em dezembro. É muita gente. É muita gente. Né? Agora, Rafa, esses números aí relacionados à evasão escolar, ele realmente é assustador, mas existem também os casos daqueles os formandos, né, que acabaram de se formar e saem para o mercado de trabalho, e de acordo com estudos, isso, a porcentagem é de 30% não consegue se colocar no mercado de trabalho. Também é uma realidade, né, no país. Também é uma realidade, sim, bem lembrado, né? Não Agora, quer dizer... se a pessoa é formada, toda preparada, ainda tem essa dificuldade, se imagine quem não é, né? Quem saiu da escola. Então, você coloca 30% de quem conseguiu se formar, né? Quem conseguiu ali uma sobrevivência. Eu falo para vocês, pelas escolas que eu acompanhei aí, realmente é uma luta muito grande, porque você percebe que a frequência na escola, às vezes, é realmente a garantia da alimentação para aquela pessoa ali. Então, às vezes, ela não consegue o básico, ela não consegue ter o tempo livre para frequentar a escola, entre aspas, para conseguir comer. Aqueles que conseguem também não têm a certeza no mercado de trabalho, saturado em muitas formas, buscam aí, ao mesmo tempo, no ensino médio, vários cursos profissionalizantes, né, para conseguir alguma coisa. Então, se é muito difícil, né, não tem os números aqui, para quem consegue se formar, o abismo para quem não se consegue, você trouxe uma ideia muito bacana aí, é um abismo imenso para quem não conseguiu ali. Não é simplesmente um pequeno detalhe, eu tenho ensino médio, eu não tenho. Não. Quem tem ensino médio, a gente coloca aí centenas de degraus acima
com possibilidades de conseguir um primeiro emprego. E mesmo com a dificuldade, né? Com uma dificuldade imensa, só que centenas de graus acima de quem não conseguiu. Exato. É muito relativo, tá? A gente não pode glamourarizar histórias aí de pessoas que conseguiram dar a volta por cima, que se superaram, porque é o caminho errado a se seguir. E aí o impacto está para todo mundo. O impacto cai na sociedade. E o que eu tenho a ver com o governo gastar 90 bilhões com quem tem problemas aí para sobreviver? Da onde vem esse dinheiro que o governo vai utilizar? Os impostos. Os impostos. Então, é interessante. Às vezes a culpa não é nossa, não é? Que culpa, quem está nos ouvindo aí, quem está nos acompanhando, que culpa eu tenho se a pessoa precisou sair da escola? Você não tem a culpa, mas cai sobre nós nos programas assistenciais do governo, com a arrecadação de impostos, aumento do preço das coisas. Acaba tendo a responsabilidade de arcar, né? A gente acaba arcando também. Então, o imposto que a gente está pagando, que no Brasil é alto, também vai para programas assistenciais. Não temos culpados, vamos dizer assim, mas temos vários setores responsáveis e a qual a gente se inclui. Rafa, finalizamos? O que você acha que tem que ter para finalizar? A frase de sempre, né? Você acha que vinha assim uma frase aqui? Uma frase aí? Espero ter ficado bem claro, gente, hoje aí, né? Um tema pesado, um tema sensível, complexo, não é? Deixar bem claro aí que isso reflete. Temos incentivados, eu sei que as escolas incentivam toda a parte, o retorno, a permanência de quem não consegue ficar na escola. Conselho tutelar de várias cidades aí colaboram muito com isso. A escola aciona quando ela percebe algum problema de evasão. A escola praticamente vai na casa do estudante para verificar quais são os problemas, procura ajudar, mas mesmo assim, com o trabalho que é feito de todos aí, professores, diretores, gestores das escolas, consigo falar até do Brasil inteiro, a necessidade ou a situação para evasão é ainda muito forte, muito pesada e leva muitas pessoas a abandonarem aí, tá? Tomara que logo logo a gente possa falar aqui, gente, acabou o problema de evasão escolar, quem sabe, né? Terminar com a frase, gente, ó, o analfabetismo não é uma chaga, ele não é uma doença, né? Ele não é uma erva daninha a ser erradicada, nem tampouco uma enfermidade, mas uma das expressões concretas de uma realidade social injusta, né? Essa frase é de Paulo Freire, aí, o grande educador do nosso país aí. Bom, antes de me despedir, sim, qualquer coisa que precisar, vou estar ali na Vila de France, Rafard. Tá bom. Ou em Bangladesh. Esse aí eu não sei. Foi muito modesto. Na dúvida, manda um zap. Um abraço, Rafa. Uma ótima semana. Uma ótima quarta-feira a todos. Um abraço.